Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu chegando com as atividades da semana do dia 9 de novembro. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo aqui do sistema nervoso e hoje nós vamos falar do sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico é composto, então, pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Tá? Os axônios e os dendritos, lá dos neurônios, eles se organizam como se fossem cabos para formar esses nervos. Então, nós temos a formação aqui da fibra nervosa. Tá? Várias fibras nervosas vão formar um feixe de fibras, um feixe nervoso, e vários feixes de fibras nervosas vão formar esse nervo. E aqui nós temos os gânglios nervosos. Então, essas são as estruturas que fazem parte do sistema nervoso periférico. Tá? Então, o sistema nervoso periférico ele tem a função de levar as informações do encéfalo e da medula espinal para os músculos e órgãos e depois retornar as informações sensoriais para o sistema nervoso central através dos nervos e dos gânglios nervosos distribuídos aí pelo corpo. Encéfalo, medula e nervos atuam em conjunto, tá? Imagine, por exemplo, se você está na praia, você pisa com um dos pés na areia aquecida pelo sol. Tá? Então a medula transmite essa informação ao teu encéfalo, que vai receber essa informação e vai processar. Opa, areia é quente, né? Vai processar e vai identificar que a areia está quente. Tá? Então agora essa informação é enviada do encéfalo, passa novamente pela medula e chega aos nervos que controlam, por exemplo, os músculos da tua perna, que se contraem para realizar o movimento, por exemplo, a ação de retirar o pé do local quente, por exemplo. Tá? Então, as informações são captadas pelos nervos. Tá? Então, essas informações sensoriais são mandadas para o cérebro e depois elas retornam para que seja tomada uma atitude em relação àquela ação. Nós temos ações voluntárias e involuntárias. Tá? O sistema nervoso periférico pode ser dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso somático, tá? Que ele é responsável então pelas ações voluntárias, aquelas que a gente deseja fazer, tá? E o sistema nervoso autônomo, que executa ações involuntárias. Então, as voluntárias são ações que a gente pode controlar conscientemente, como andar, por exemplo, falar, escrever, realizar trabalhos manuais. Tá? Então, as respostas voluntárias iniciam no cérebro, percorrem a medula espinal, passam pelos nervos e chegam aos músculos esqueléticos do corpo, resultando na ação, na atividade muscular. Tá? Então, os nervos fazem parte do sistema nervoso somático. Nas ações involuntárias, então essas nós não temos o controle, tá? Como o batimento do coração, por exemplo, a respiração, o funcionamento dos rins, de órgãos, tá? A manutenção do equilíbrio do nosso corpo, por exemplo. Esse é o sistema autônomo que vai estar em ação para essas atividades aí. Nós temos algo chamado de sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? Então, o sistema autônomo ele se divide em simpático e parasimpático. Esses dois sistemas, o parasimpático e o simpático, eles agem sempre de maneira oposta. Tá? Então, assim, o sistema nervoso autônomo mantém o equilíbrio do corpo por meio do controle e funcionamento dos órgãos. Tá? Os nervos do sistema autônomo podem ser divididos em dois grupos. Tá? Então, esse sistema simpático e o sistema parasimpático. Tá? Por exemplo, então eles agem de maneira oposta. Quando o sistema simpático, por exemplo, acelera os batimentos do coração, o sistema parasimpático ele vai atuar para reduzir esses batimentos aí. Tá? Então essa ação em conjunta entre os dois sistemas ajuda a manter então o equilíbrio do organismo. Então o sistema nervoso simpático. Tá?
As ações do sistema simpático estão relacionadas às chamadas reações de luta e fuga. O que é isso, por exemplo? Essas ações são aquelas ativadas em situações de perigo ou estresse, né? Ou fortes emoções, por exemplo. Então, o sistema simpático ele prepara o organismo para uma resposta a essa situação, tá? Que pode ser a aceleração dos batimentos cardíacos, a dilatação das pupilas e brônquios, né? Diminui a circulação do sangue na pele e aumenta nos músculos, por exemplo, para que você consiga ter então uma força extra para você reagir àquela situação, se vai ser de luta ou de fuga, se você vai lutar com aquele perigo ou, por exemplo, se vai fugir do perigo, tá? Então essa é a função do sistema simpático, que são as reações chamadas de luta e fuga. Já nas reações do sistema nervoso parasimpático, elas são associadas a reações de repouso e digestão. Tá? Então, o sistema parasimpático, por exemplo, diminui os batimentos cardíacos, ele contrai agora as pupilas e os brônquios e aumenta a circulação do sangue na pele, tá? Entre outras funções. Tá? Então, essas ações aí do sistema parasimpático são voltadas para a conservação e restauração da energia gasta em situações de estresse. Tá? Então, se em algum momento o sistema simpático fez com que o organismo tivesse que agir, né, e gastar energia, agora o parasimpático então vai fazer, então, vai retornar aquele equilíbrio, tá, para conservar e para restaurar a energia perdida, ok? Muitos estudos revelam que o estresse em períodos longos pode favorecer então o aparecimento de doenças como diabetes, doenças do coração e depressão. Tá? Então é importante saber balancear o tempo de trabalho, de estudos, com a prática de atividades físicas e momentos de lazer. Certo, gente? Principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, isolamento, pode sair muito, né? Então a gente acaba ficando estressado. É importante buscar atividades que possam fazer com que a gente se sinta melhor, né, mais motivado para passar esse período aí que a gente vem passando. Ok, gente? Então vamos para a atividade dessa semana. Até a próxima!